Rui Rio achava uma loucura haver diretas antes das legislativas. Let's stay together, dizia. Let me say the since, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Mas Paulo Rangel seguiu em frente. It's the walk of life. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Do the song about a sweet love and moon. And do the song about the night. Really do the walk of life. Really do the walk of life. Rui Rio, triste, diz que fez 4 anos para chegar aqui. Rangel responde, desprendido. Agora, Rio diz que vai ser preciso falar com o PS. Goste-se ou não se goste. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights whenever you walk by. Rangel sabe que sim, mas acha que não. Como bom católico, Rangel hesita. Falar com o PS será pecado? For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Senhoras e senhores, o PSD vai à direta. Ganha Rio ou ganha Rangel? E o que muda com isso? Mas muda realmente alguma coisa? I gotta have faith. I gotta have faith. Because I got to have faith. I got to have faith. Vamos lá a isto. Esta é a Comissão Política do Expresso, gravada esta quarta-feira, por exceção ao início da tarde, mas com os nossos repórteres no terreno. E hoje tenho comigo 2 deles, a Rita Diniz, acabada de chegar da Madeira, onde esteve dia e meio com o Rui Rio. Olá Rita, bem-vinda de volta a Lisboa. Olá. Ela está a falar-nos de casa. Vítor Matos, em estúdio, comissário, a acompanhar o Paulo Rangel, ainda sobrevivendo, imagino. Em sítios vários. E o Paulo Baldaia, que está a acompanhar-nos também de casa. Paulo, um longuíssimo especialista em PSD. Eu lembro-me, pai, há 20 e tal anos comecei a trabalhar no jornalismo contigo, precisamente com a incumbência das direitas. Foi extraordinário. Bem-vindo, Paulo. Eu comecei a fazer PSD, viva a todos, comecei a fazer PSD em 1988 ou 89.
Eu Oi. ainda fui fazer autárquicas. Não É a parte consigo, em que eu digo que não era a nascida, campanha não é? das autárquicas. eu não Já foi. consigo fazer contas a isto, Paulo. Nós- Alguns de Começaste- vocês já eram vivos. Exato, tu começaste a fazer PSD antes do PSD se começar a desfazer. Exatamente, exatamente. Não, olha, foi aí, foi nessa campanha que conheci Aguiar Branco e Rui Rio. Uhum. Já vamos a isso, Paulo. Espera um bocadinho. Deixa-me começar pela Rita. Rita, o que é que encontraste? Como eu dizia no início, estiveste na Madeira. Rui Rio foi o único sítio onde quis fazer campanha junto dos militantes. Conta-nos lá o que é que encontraste. Sim, foi o único sítio onde quis fazer campanha junto dos militantes, mas na verdade foi uma campanha muito, muito morna. Ao Meio da contrário do Madeira tempo, acho que o tempo estava bom, não é? Estava quentinho. Sim, estava bastante quentinho a comparar com o tempo aqui, mas foi isso. Foi um dia de campanha muito concentrado, sobretudo num só dia, na terça-feira, em que se baseou muito em visitas a associações, reuniões com empresários, reuniões depois com a ANAFRA, depois com a Associação de Municípios Regional, portanto tudo muito à base de reuniões à porta fechada, uma coisa muito pouco dinâmica, digamos assim, e no fim do dia teve uma sessão de esclarecimentos com militantes, desculpem, as habituais sessões de esclarecimento com militantes que costumam ter as casas cheias e muitas bandeiras E estava cheia? e gritos de viva. Estava de facto cheia, foi no Museu da Imprensa da Madeira, era uma sala muito grande, Isso é uma mas as ironia, cadeiras... Museu da Imprensa. É muito É verdade. Rio no museu de... Eu Verdade. gostava de ter imprensa no museu. Não me lembrei de fazer essa piada, mas ainda vamos ter tempo para a gente desta semana. Bom, mas sim, estava bastante composta, por volta de 150 pessoas, segundo consegui perceber, mas não se sentia, eu não sei se estou a ser injusta, não estive em sessões dessas com Paulo Rangel, Lá vamos. mas não se sentia um grande, digamos, entusiasmo, grandes gritos de PSD, de viva, de vitória, não era esse o tom, mas não foi também uma sessão muito participada na parte das perguntas e respostas, ao contrário de Paulo Rangel, segundo vejo e leio, não abre essa parte à comunicação social. Rui Rio abriu, ironia também, abriu à comunicação social, mas não foi nada participada, houve apenas 2 ou 3 perguntas, muito breves e curtas, e terminou por ali a sessão. Agora, claro que há aqui uma grande aposta de Rui Rio na Madeira, o argumento dele é que só foi à Madeira presencialmente, porque não o tinha feito na campanha das autárquicas, foi o único sítio que não visitou na campanha das autárquicas, mas há aqui uma clara aposta da campanha de Rui Rio, nestes quase 3.000 eleitores que estão concentrados ali na Madeira. Alberto João Jardim está a fazer um trabalho muito... está-se a envolver pessoalmente de forma muito Sabemos que ele é apoiante, entusiasta, exato, nesta campanha, portanto nos contactos no terreno está a ser um dos principais pivôs, além de outros que estão colocados estrategicamente ali em vários concelhos da região. Portanto, a aposta está a ser feita, vamos ver depois o que é que acontece. Ok, vamos ouvir o Vítor Matos. Vítor, foi morto na Madeira, como é que tem sido com Paulo Rangel? Eu diria que tem sido um misto de campanha assim meio oficial, sem grande. Estas campanhas não são como as campanhas das legislativas, em que vão Sim, há uma grande diferença, sim. É uma com coisa, o povo. sim. Sim. Isto é uma coisa mais de esclarecimento, digamos assim. Sim, apesar dele hoje vai a uma feira da gastronomia. Hoje, quarta-feira à noite, vai a uma feira da gastronomia em Santarém. Eu ainda não apanhei nenhum evento desses. Mas o que vi foi, portanto, eu fui a Almada, Setúbal, portanto, distrito de Setúbal, Torres Vedras, que é Lisboa Oriental, e Lisboa. São zonas anti-rio. É preciso sublinhar isto. Em Almada estava uma sala cheia de gente, uns 150 a 200 pessoas, numa distrital que foi desde onde Montenegro teve a maior votação nas últimas diretas, com participação de muita gente que tinha sido de Rio, mudou de posição, e depois em Torres Vedras uma pequena sede, também completamente à pinha, mas com muito menos gente. Também tem cerca de 300 militantes, toda
aquela distrital, e pronto, há conselheiros muito maiores. Portanto, mas Paulo Rangel faz questão de dizer que vai a todo lado e que quer falar com os militantes, ao contrário de Rui Rio, que faz campanha de gabinete e de estúdio de televisão. É o soundbite dele. E depois Lisboa, sim, 300 e tal pessoas, uma grande mobilização, os caciques todos de Lisboa, todas as fações de Lisboa unidas à volta de Paulo Rangel. Haverá um que está a ajudar Rui Rio nos bastidores, que é António Preto, que não estava lá, já um bocado fora de tempo, mas voltou a essas lides para tentar fazer alguma coisa para ele em Lisboa, porque Então, não há... afinal, Rio ainda mexe nos cordéis, nos aparelhos. Ok. Ficamos a saber. ainda não, tem que mexer, porque senão então não tinha qualquer tipo de hipótese, se fosse por Eu aí. vou querer ir por aí, mas Mas deixa-me só Sim, dizer sim, uma sim, coisa, avança. que é o discurso de Paulo Rangel, tem um discurso completamente já calibrado, como nós sabemos, não é? Os candidatos normalmente vão e fazem sempre o mesmo discurso. E eu já, quando estou a ouvir, já sei o que é que ele vai dizer a seguir. Quer dizer, acho que ele tem perdido algumas oportunidades para para marcar a agenda, mas depois já podemos falar disso. já lá vamos. Deixa-me ouvir tentar perceber com o Paulo Baldaia, que não está no terreno com os candidatos, mas vai acompanhando a par e passo também no Expresso da Manhã, todas as manhãs aqui no Jornal Expresso. Paulo, o que é que tu retiras da campanha? Ela está praticamente a chegar ao fim. O que é que tu retiras disto até agora? Eu acho que o Rui Rio portou-se muito mal na tentativa de não ter eleições diretas, ultrapassá-las, portou-se mal. Foi mesmo uma tentativa de golpe de Estado institucional que nunca funcionaria. Portanto, eu não consegui perceber na altura em que isso aconteceu porque é que ele pretendia avançar por esse CDS caminho, funcionou. sabendo que ia ser derrotado. Não, está bem, mas no CDS funcionou porque o Conselho Nacional é completamente Claro. controlado. No PSD não era possível, de todo. Não era possível. Mas isto para dizer que percebo melhor agora, ou seja, ele não tinha, ou não teria, se calhar se ele tivesse saído, a sorte grande, pelo menos posso dizer que ele tira daqui alguma coisa. Ou seja, ele convenceu, ou procurou convencer os militantes do PSD que a situação era de grande risco, que deixou de ser a altura de escolher um líder da oposição, onde Paulo Rangel era claramente visto por a grande maioria dos militantes do PSD como o melhor líder da oposição do que Rio. Aliás, os militantes do PSD, mesmo aqueles que estão com o Rio, acham que a oposição deveria ter sido mais assertiva, mais aguerrida, e que não foi, para virar a página para ter que escolher um candidato a primeiro-ministro. Esta foi a grande aposta de Rio, e por isso se percebe como é que ele fez tantas coisas, inclusive esta de não ir para a campanha, porque tudo para tentar dizer aos militantes que era um candidato a primeiro-ministro que tinham a escolher. Eu aí acho que Rangel falhou, não conseguiu. O Vítor Matos estava a chamar a atenção para o facto de ser previsível o que ele ia dizer, de ter falhado alguns momentos em que podia ter marcado mais a posição de candidato, também ele, um bom candidato a primeiro-ministro pelo PSD, mas a verdade é que lhe faltou tempo. Rangel entendeu que começou muito bem. Preciso dizer que a melhor sondagem que pode haver para uma eleição partidária, em partidos que são claramente cacicados, é perceber onde é que estão a maioria dos líderes concelhios e distritais. E, portanto, se olharmos para essa sondagem do PSD, Rangel partiu com 75%, 80% de avanço, teria sempre tendência era quase impossível subir mais, não é? Até porque está a desafiar o líder em funções, e já isso é um resultado ótimo, mas portanto eu diria que Rangel partiu como um vencedor antecipado, continua a ser claramente favorito, porque a vantagem era enorme, mas eu acho que a campanha acabou por favorecer a estratégia de Rui Rio, e ele ter-se-á aproximado. Não veremos no sábado se chegou para alguma coisa, tenho dúvidas que chegue, mas claramente acho que diminuiu a vantagem, a grande vantagem que Rangel tinha sobre ele. Ok, chegamos àquele ponto da conversa que eu tenho que perguntar ao Vítor Matos: o que é que conta realmente o aparelho? Vítor, tu estiveste a fazer contas no fim de semana passado, quantas pessoas é que tinham pacotas e à última da hora, e quem é que tinha ganho com isso, e que conselheiros é que ganharam mais. Verdadeiramente, o que é que isto conta? É suficiente para ganhar uma eleição?
Hum, eu diria que se o partido funcionar como sempre funcionou, sim. Uhum. Se não for assim, será uma grande surpresa e terá consequências e já passo a explicar. Antes de mais, esta é a primeira vez que um líder do partido parte para uma eleição em desvantagem na estrutura dirigente do próprio partido. Uhum. Se a estrutura dirigente do partido não quer o líder e quer um líder novo, isto quer dizer alguma coisa. Uhum. Outra coisa é se Rui Rio ganhar as eleições internas com o voto do militante. Uhum. E isso aí vai causar uma disrupção enorme, o que significa que as elites dirigentes do partido estão divorciadas Da sua do liderança. que é a realidade do PSD. Uhum. E isto permitirá a Rui Rio, se for ele a ganhar, a dar uma varridela total e a mudar a face do partido. Já não tem Mas muito o quê? para barrer, não é? Em relação É o que for, ó Paulo, é os que estão, não podem estar, quer dizer, e aliás, até tendo em conta o que nós escrevemos no jornal, eles até usam isso como quase forma de ameaça. Uhum. Só que isto funciona ao contrário, faz com que os dirigentes que apoiam o Rangel ainda tenham que se mexer mais para garantir que o Rui Rio não ganha, porque senão eles vão ter um problema, não é? E então eu acho que esta percepção fará com que o caciquismo ainda tenha que ter maior agressividade, porque eles não podem perder a sua posição. Ora, o que é que acontece aqui em termos de números? Há mais cerca de 5.500 militantes. A maior parte serão de estruturas afetas a Paulo Rangel. Temos que ver que Luís Montenegro perdeu por 2.000 e poucos votos, Certo. 2.400 votos há 2 anos. E se fizermos as contas, o que toda a gente me diz, quer dizer, tanto nas minhas contas como muitos dirigentes com quem tenho falado, inclusive é da parte de Rui Rio, não é? Dizem que se o aparelho funcionar, a derrota é certa, a derrota de Rui Rio, a vitória de Paulo Rangel, porque ele tem, eu não falo de distritais, porque cada distrital é uma realidade muito. As grandes concelhias, aí é que a coisa conta mesmo a sério. Uhum. E Paulo Rangel vai ter uma vantagem ainda maior em Lisboa do que teve Luís em Montenegro. Uhum. previsivelmente. Tem grandes hipóteses de ganhar o Porto, apesar de acharem que aquilo vai equilibrar com o Rui Rio, porque o Rui Rio ainda tem força no Porto. Vai ganhar em Famalicão, que é a quarta maior, é uma das gigantes. Ganhar em Vila Nova de Gaia, apesar de ser em princípio por menos vantagem do que possam pensar. Ganhar em Vila Verde. A feira está difícil. Cascais, Coimbra mais empate. Maia é para Rui Rio. Oeiras, Sintra, Braga, Trofa. Quer dizer, só com estas concelhias isto dá uma vantagem a Paulo Rangel, que é preciso Rui Rio ganhar por uma vantagem muito grande em todas as outras. Na movimentação do pagamento de cotas, o que é que detectámos de mais anormal? Foi um pagamento massivo de cotas em Barcelos, que se tornou a segunda maior concelhia, a seguir a Lisboa, Barcelos, Porto, Famalicão, em que foram pagas, em que os cadernos eleitorais aumentaram 600 a 700, quase 700 militantes, por duas razões. Primeiro, ganharam a Câmara. Segundo, já era uma grande concelhia. Terceiro, é um sítio onde Rui Rio tem muita força. E quarto, porque há uma disputa interna que já vem do tempo das autárquicas, porque Rui Rio vetou um dos candidatos e, portanto, isto deve ter entradas dos dois lados. Pois, 4 anos de poder provavelmente trazem alguns dissabores quando depois vai fazer contas, porque há sempre gente que Rui Rio acabou por chatear no caminho. Mas aqui sim, aqui tem a ver com uma questão particular. Agora, muito curioso, assim, a maior curiosidade, na minha opinião, é Rio Maior. E Rio Maior, que sobe mais de 200%, de 75 para 266 militantes, tornando-se a maior concelhia do distrito de Santarém, que é a concelhia da Isaura Moraes, que é vice-presidente de Rui Rio, que é o homem que foi sempre contra este tipo de jogadas de aparelho, ou pelo menos era o que ele dizia. Bem, mas o Salvador depois, Malheiro quando não é, preciso, portanto, Salvador uma mão Malheiro lava a não outra. usa carrinhas, temos que tirar isso daí, nem cacica bairros de pobres pescadores. Nada. Oh, Rita, tu andas com o Rui Rio e tens acompanhado a liderança dele durante os últimos largos tempos. O Rui Rio tem argumentado muito com esta coisa de que no fim de contas o que vale é o voto livre. Tu sentes que andar com ele ou
ou à volta dele, ou nas conversas que fazes com a equipa dele, que exista voto livre no sentido de pessoas que se interessam, que têm fascínio pela liderança dele e que não se enquadram no que é a estrutura normal do partido. Ou seja, há um PSD de Rui Rio que nós não estamos a ver. É um bocadinho difícil medir isso, acho eu, porque isso é ir mesmo à profundeza dos partidos, portanto à militância de base. E não é muito fácil medir isso. Mas Rui Rio tem dito, e vale o que vale, que vê muito isso nas ruas, que vê muito isso quando fala com as pessoas, que vê isso, a ideia de que houve aqui uma tentativa de lhe tirar o tapete e desde muito cedo que ele se agarrou a essa ideia para tentar puxar ao coração das pessoas, apelar a esse lado de que houve uma certa deslealdade do antigo aliado, não é? Paulo Rangel sempre foi um apoiante de Rui Rio. Aliás, nesta sessão na Madeira ontem, o mandatário regional de Rui Rio, lá na Madeira, dizia, estava aqui a ler, dizia, para citar um companheiro do nosso partido, dizia no Congresso de Viana do Castelo que estava convicto de que vamos ter governo a breve prazo e sei que é com Rui Rio que vamos conseguir esse desígnio. E disse mais: obrigado Rui Rio, pode ter a certeza que estamos todos consigo neste caminho para governar Portugal. E esse companheiro era Paulo Rangel, disse ele. Portanto, a ideia é muito apelar aos militantes que houve aqui uma certa deslealdade. E é com isso que o Rui Rio está a contar também, que os militantes base sintam isso e sintam que ao fim de 4 anos de liderança do partido na oposição, 4 anos de preparação, Rui Rio está muito mais capaz, muito mais preparado de disputar este lugar de primeiro-ministro com António Costa do que Paulo Rangel, que, como disse Rui Rio, vai ter que tirar um curso intensivo em 60 dias. Portanto, é nesta linha de argumentação que Rui Rio está a apostar tudo e está a procurar convencer os militantes de base. Agora, claro que há um grande descontentamento no partido, há muito tempo que se sente isso. Rui Rio foi sempre um líder muito distante das bases e este descontentamento era muito evidente ao longo do tempo. Com as autárquicas e esta aparente vitória política que conquistou, há sempre um novo elan, há sempre um novo boost, mas o descontentamento está lá e, portanto, não sei se será muito fácil ou se há assim tanto um PSD escondido que não estamos a ver a apoiar Rui Rio, a não ser à base desta argumentação que poderá convencer. O que me vão dizendo, Rita, é que nesta última semana Rui Rio foi recuperando, quer dizer, isto vale o que vale, não são propriamente sondagens, mas eles têm umas percepções por causa dos telefonemas e isso tudo, que Rui Rio foi ganhando terreno exatamente por causa dessa percepção de uma melhor preparação para eventualmente governar, mas também um crescimento junto das franjas mais rurais e conservadoras do PSD, que aí também Paulo Rangel tem mais dificuldade em capitalizar e em entrar. Isto faz lembrar, havia já uma divisão tradicional e antiga do PSD entre urbanos e rurais, que era uma coisa que opunha Sá Carneiro e Sousa Franco em 1978. Já lá vai um bocadinho. Paulo, deixa-me virar isto agora do interior do PSD para fora. As sondagens que foram publicadas, salvo erro, há 2 fins de semana, fim de semana e meio, diziam ou mostravam, aparentavam que Rui Rio era o preferido do eleitor de direita. Eu não estou a falar do eleitor geral, mas o eleitorado que tradicionalmente votará ou votou PSD ou pode votar PSD, mas as mesmas sondagens mostravam o PSD ainda muito abaixo do Partido Socialista. Eu gostava de perguntar se esta é uma contradição insanável, ou seja, o que é que se passa aqui para Rui Rio ser o preferido, mas ao mesmo tempo o PSD não sair da cepa torta? Há um eleitorado de direita que gosta do estilo de Rui Rio, de mal-humorado, de alguém muito assertivo, que não tem medo de dizer as coisas, de fazer, aquele estilo muito que nós jornalistas temos muita dificuldade a lidar com ele, porque lidamos diretamente com o Rui Rio e, portanto, isso tem um custo nas relações depois com o líder do PSD, mas há um eleitorado de direita que gosta disso, esse é um ponto. Mas, por outro lado, estavas a chamar a atenção, o que é verdade, porque é muito difícil para o PSD, essas sondagens não nos dizem nada de especial sobre quanto vale o PSD, enquanto não soubermos quem é o líder do PSD.
Porque não é igual o PSD ir a eleições com Rui Rio líder ou com Paulo Rangel líder. Isso ainda vai mudar um bocadinho. Mas isso leva-me também para outro ponto, que é a chave de Paulo Rangel, para não responder até à pergunta do que fará se tiver que viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista ou tiver o apoio do Partido Socialista para um governo minoritário do PSD, e ele responde sempre que quer, que só pensa na maioria absoluta. Ora, isso é um contrassenso na campanha de Rangel, porque se acha que o PSD está em condições de daqui a 2 meses ter uma maioria absoluta, então acha que o PSD não está assim tão mal, porque não é possível lutar por uma maioria absoluta daqui a 2 meses em condições de governar. Esse argumento, aliás, já foi usado por Rui Rio também para chamar a atenção para isso, sim. Porque é verdade, porque ele ao dizer isto significa que acha que o partido está... Tu estavas há pouco a falar do militante da Madeira que lembrou isto, isso faz parte da estratégia de campanha de Rui Rio, tem-se preparado desde o primeiro momento para ter uma série de pessoas espalhadas pelo país a repetir os elogios que Rangel fez a Rui Rio, estava tudo preparado desde o início da campanha. Mas funciona, essa parte é a parte que funciona, porque o partido, os militantes do partido, nós temos sempre uma dificuldade, nós jornalistas, de perceber qualquer partido que seja, porque nós falamos com os dirigentes, ou seja, nós falamos com aquilo que é verdadeiramente o aparelho. O aparelho não são os militantes que vão à sede de vez em quando, ou que são militantes porque lhes apetece pagar cota e toda a vida votam PS ou PSD, mas não fazem vida do partido. Essas pessoas não são do aparelho do partido, votam em todas as eleições internas e eleições gerais no país, mas não fazem parte do aparelho. Nós falamos com o aparelho, que são os líderes conselheiros, os líderes distritais, os deputados, os ex-ministros, os ministros, e portanto ficamos com a percepção, ou seja, nós compramos aquilo que eles nos dizem, porque nós não estamos lá no partido, nem fazia sentido que um jornalista conhecesse exatamente a cada momento como é que está a viver. E cada um dos 45 mil militantes do PSD que vão votar no próximo sábado, claro. Não é possível, não é? Mas esses militantes sabemos que esses militantes... Mas esse perfil de militante, Paulo, esse perfil de militante que tu estás aí a desenhar é minoritário. Certo. Porque os partidos são cada vez mais compostos por dirigentes e a sua corte, ou seja, aqueles que eles vão buscar para serem os seus próprios eleitores. Politicamente mobilizados. Mas ainda assim, se formos à distrital, eu moro em Campo de Ourique, aqui há uns tempos fui fazer uma coisa à sede do PSD distrital, um mini debate com o Moedas no tempo das autárquicas. Sim. Estavam lá 15 pessoas. E é distrital, a vida da distrital. E nós sabemos quantos milhares de militantes tem a distrital de Lisboa. Ou seja, eles estão lá no momento, mexem-se mais no momento em que há um interesse próprio para gerir, não é? Interessa-lhes saber quem é que vai ganhar ou não vai ganhar a distrital, ou quem vai ganhar a liderança nacional. Tudo isso interessa para a vida deles e aparecem essas pessoas. No voto, aqueles que vão votar sábado, há uma parte que eu admito que seja significativa, que é o aparelho. E depois há os outros, aqueles a que o Rui Rio chama o voto livre, mas o voto é tão livre que não está predestinado para Rui Rio. Pode estar para Paulo Rangel. Não faz... Há muito militante de base que está cansado porque gosta de ver o seu líder a ser assertivo, a ganhar os debates no Parlamento ou António Costa. E, portanto, esse voto também, sendo livre, no sentido de que não está sindicado, não garante a Rui Rio que, por não estar sindicado, passa a ser dele. Não é assim que funciona e, portanto, ele tem esse sindicato. Como é evidente, também vai dividir, como é evidente. Vai dividir. Mesmo que Rio ganhe nesse chamado voto livre. Voto livre também sim, era preciso para ganhar as eleições no fim, era preciso que tivesse mais votos aí do que os votos sindicatos. E eles valem o mesmo. 80-20 por aí. Diz assim, e eles valem o mesmo, não é? Ou seja, cada voto vale um voto. Mas para responder à questão do David, que sim, é muito importante para qualquer militante de um partido perceber, se acreditarem na sondagem, não é? Perceber qual é o candidato que mais depressa os leva de regresso ao poder. Ou seja, se a maioria dos
dos militantes do PSD se convencer que é verdade que o melhor candidato para primeiro-ministro é Rui Rio, que quem pode levar mais depressa o PSD de regresso ao poder é Rui Rio terá aí um acréscimo de votos à custa dessa percepção. Mas não é por a sondagem dizer, não perguntaram aos militantes que vão votar, perguntaram ao eleitorado de direita. Sim, é Paulo, evidente. deixa-me pegar no que Vítor. estás a dizer para dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Acho que Paulo Rangel tem um buraco na narrativa, que é uma coisa que até a Rita escreveu esta semana, que tem a ver com aquilo que tu estavas a dizer de não definir o que é que faz se o PS tiver um governo minoritário. Uhum. E esse buraco na narrativa está-lhe a criar vários problemas. Primeiro porque criou também uma narrativa artificial a dizer que Rui Rio quer ser vice-primeiro-ministro de António Costa e que é contra um bloco central, dando a ideia que Rui Rio quer um bloco central. Ora, Rui Rio não quer um bloco central, nem nunca quis. Aquilo que o Rui Rio propõe, que nós percebemos, é que portanto, o bloco central, a definição é ir para um governo, partilhar um governo, e o que me parece que Rui Rio diz é que viabilizaria um governo por dois anos em troca daquelas reformas que ele sempre defendeu. Uhum. E ele está a ser coerente, quer dizer, ele sempre defendeu mudar certo tipo de coisas que só é possível fazê-las com o PS, e ele trocava isso por uma viabilização do governo e do orçamento. Vítor, está a dizer o que Marcelo Rebelo de Sousa diz e que Paulo Rangel fará. Se Paulo Rangel ganhar as eleições eu e sei, mas for deixa-me só. para o Parlamento, Claro, mas é o que vai fazer aí. Paulo, mas o que eu te digo é que isso é um buraco na narrativa, que isso pode prejudicar, penso eu, porque as pessoas não são parvas, não é? Porque dizer eu quero uma maioria absoluta, sim, pode ser dar-se o facto das pessoas acharem que ele, afinal, acha que o partido está melhor. Mas por fazer o discurso da maioria absoluta, que realmente é a única maneira do PSD voltar ao poder, que é com a maioria absoluta do PSD ou dos partidos de direita, menos do Chega, vá. A questão é que se isso não acontecer, ele está a fazer aqui uma coisa que pode ser aquilo que ele acusava, ele e muita direita, António Costa de ter feito na primeira candidatura, da primeira legislatura, que foi não dizer na campanha eleitoral que se não tivesse maioria, que ia tentar uma viabilização à esquerda. E só se percebeu no último dia de campanha. E mesmo assim, percebeu-se, quer dizer, isso percebeu-se alguns dias depois da votação, mas no último dia de campanha é que depois, olhando para trás, o sinal mais evidente está ali e ninguém percebeu. Portanto, ele pode ser acusado de estar a esconder jogo. E depois, mediante as condições políticas, as circunstâncias políticas nessa altura, e pegando no que disse o Presidente da República, que é momentos especialmente difíceis, como estes exigem responsabilidade política, e ele quer dizer, ele não pode, isso é claro, por isso é que é um argumento estúpido, ou um não argumento, a fuga estúpida. Porquê? Porque se chumbar um governo ou se chumbar um orçamento, só há... só pode ser convocadas as eleições outra vez em julho. Fim de julho. Eleições 30. outra vez. Eleições depois, só em fim de setembro. Ou seja, Teríamos orçamento só outra vez em orçamentos de dezembro. 2022 em 2023. Em 2023, portanto, quer dizer, isto não faz sentido nenhum e o PSD não quer com certeza ter esse ónus e ele precisa de tempo. Portanto, toda essa argumentação me parece um bocadinho contra a natura, não é? O certo é que os dois candidatos, se diferenciam em alguma coisa, é claramente nesse discurso. Rui Rio é muito assertivo e muito, pode-se até dizer, franco nesse ponto. É para falar com o PS, ponto final. Paulo Rangel é muito afirmativo, dizendo que o PSD tem que se apresentar como alternativa clara e não a falar com o Partido Socialista, independentemente do que aconteça. De certa forma, tem para polarizar. Certo, não é? mas exato. Agora, Mas esse é o argumento. Mas isso funciona Rita, também, mas isso funciona muito bem também para convencer os militantes, não é? Porque é esta mas era fase isso que eu ele ia agora perguntar. ele agora tem que passar. O que é que funciona melhor para o eleitor do PSD? A hipótese de chegar ao poder, mesmo que seja alavancado no PS, ou o ódio ao PS, mesmo que não se chegue ao poder? Provavelmente eu diria, quer dizer, não sei, não é? Ninguém sabe a resposta, vamos ver no sábado, mas eu diria que se calhar a segunda hipótese, porque o PSD está tão afastado do poder há tanto tempo, está tão cansado disso
como diziam ainda agora, Rui Rio não ganha propriamente debates contra António Costa, é sempre muito cooperativo, até em certa medida, na questão da pandemia, muito a cooperar bastante, o que também é perceptível, e os militantes suponho que percebam isso. Estão a sentir falta aí de alguma assertividade e, portanto, talvez essa estratégia funcione melhor para o militante do PSD e parece-me que é isso que Paulo Rangel está a tentar fazer ao esconder o jogo dessa forma e ao falar apenas nessa maioria absoluta e nessa definição de uma alternativa ao PS e não fala sequer de qualquer tipo de aproximação ao PS nesta fase. O que não quer dizer, como todos sabemos e já percebemos, que não fará se for preciso, mas isso não o vai dizer. E é aí que reside a sua estratégia. Pronto, é aí que se diferenciam as duas estratégias. Vítor, já agora? Sim, Estava a ouvir a ti a balar sobre isto. sim, eu acho que a estratégia do Rui Rio depois tem um problema, é que não polariza, ou seja, não, assim, portanto, o que interessa tanto ao PS como ao PSD, interessa aos dois, é polarizar e os dois buscar voto útil. Daí a estratégia faz sentido é os dois pedirem maiorias absolutas ou maiorias ou uma votação mais reforçada possível para estarem, cada um deles, o menos dependente possível de alianças complicadas, de geringonças ou de berbicachos. Eu acho que a seguir à geringonça vamos ter a fase do berbicacho. Acho que pode ser mais eficaz um discurso para dentro o de Paulo Rangel como o objetivo. Tanto que Rio não apresenta esse objetivo. Agora, acho que na verdade eles os dois são muito diferentes e acho que às vezes nós estamos aqui tão focados nestas pequenas questões que às vezes deixamos passar aquilo que é mesmo essencial. E aqui acho que o verdadeiramente essencial é que são dois caminhos absolutamente diferentes para o PSD, quer no registro, no estilo e na maneira de fazer política. Isto é uma coisa que é um aspecto muito importante, independentemente do conteúdo das propostas, porque dois políticos podem defender exatamente a mesma coisa, mas a maneira como o fazem faz toda a diferença e muda tudo. E depois, na proposta e no posicionamento do partido, eles são radicalmente diferentes. Tirando algumas propostas na área fiscal em que coincidem, temos dois PSDs aqui. Temos aqui Não sei se é assim dois tão PSDs diferente. diferentes. Achas que é assim tão diferente? Mas, Rita, eu acho, se tu vires a parte, que tudo o que tem a ver com o sistema político, Rui Rio e Paulo Rangel, são o azeite são água e azeite. É Naquilo que tem a ver- mais a prioridade que um aquela- dá e o outro não, é essas reformas. Não é a prioridade, tanto- é mesmo não é- o próprio conteúdo. Repara uma coisa tão importante como o que acontece hoje, que é a questão da corrupção, que é uma coisa que o eleitorado é sensível e que é um problema que nós temos, como temos visto todos os dias. Quer dizer, quando Paulo Rangel propõe uma agência de combate à corrupção, é uma coisa que jamais, em tempo algum, o Rui Rio defenderia. Mas jamais em tempo algum. E provavelmente só Rangel é que defende, porque uma agência para a corrupção é uma coisa muito difícil de entender. Mas, Paulo, eu não sei se isto Não é de Paulo Rangel, fazer sequer, um é TSIAP, muito um provavelmente, TSIAP olhando especializado. Olhando Ou para quem mesmo a faz Comissão o de programa Ética Paulo Interna. Rangel, é só uma ideia de Miguel Poiás Maduro, que tem de Não é facto só, é uma ideia. tem currículo na matéria, Paulo, sem dúvida nenhuma. É, Mas não, e há outra ideia do próprio Poiás Maduro, que é a questão da Comissão de Ética dentro do partido, que é totalmente diferente de anunciar um banho de ética e depois não o praticar. Essas coisas fazem Também não sei se é diferença. com uma comissão de ética que se vai praticar de facto a ética, mas pronto. Não, mas dá-me a ideia que isto enfim, parece-me que a ideia é um bocado diferente. Comissão de Ética do Parlamento. Mas eu acho que com estes dois homens há uma grande diferença com um ou com o outro. O PSD não é o mesmo. Não é o mesmo. sim, se se quer situar um partido ao centro, obviamente que o discurso do Rui Rio, quem acha que o PSD deve ser um partido mais de centro e que não deve ser tão liberal como foi no tempo do Passos Coelho, etc., opta por Rui Rio. Quem acha que o partido deve ser um partido mais moderno, portanto aí mais liberal, mais aberto, como foi com Pedro Passos Coelho, votará Mas eu acho que em Paulo Rangel. acho que a comparação com o Passos Coelho parece um bocado injusta. Pá. Não me parece que seja a mesma coisa. Não estás a estou votar, dos militantes. Eu não estou a dizer que não parece que seja a mesma coisa. que Paulo Rangel
eu estou a falar dos militantes que se revêm em Passos Coelho e dos militantes que se revêm mais ao centro. Sim. Só estou a dizer isso. Mas também é óbvio que a grande maioria dos apoiantes de estruturas que apoiam Paulo Rangel são passistas, não há? Isso não significa, para quem é do PSD, isso não significa Ou para dizermos ao contrário. nada de negativo, não é? Ou para dizermos ao Eh, contrário, os que estavam com Passos Coelho estão agora com Paulo Rangel. Isso é Exato, sim. Isso é a verdade. Mas dizer que a grande questão é de saber, percebendo quem são os eleitores de cada um, é perceber quem é que tem capacidade de mobilização. Eu acho que, de facto, Paulo Rangel tem essa necessidade de, até o último dia, e os apoiantes de Paulo, mobilizarem muito bem o seu eleitorado para poderem concretizar o potencial eleitoral que tem dentro do partido. Porque Rui Rio, por pouco que tenha, quem quer votar Rui Rio é porque quer mesmo votar Rui Rio. É impossível, com tudo o que aconteceu durante estes 4 anos em que ele foi líder, com as eleições que ganhou perdendo e perdeu perdendo, mas que aconteceram assim. Quem quiser votar Rui Rio é porque acredita que o PSD deve ser mesmo assim liderado por Rui Rio. Enquanto que para Paulo Rangel não há o grosso dos eleitores de Paulo Rangel não são pessoas que querem mesmo Paulo Rangel, não querem lá Rui Rio. E isso vê-se nos apoiantes de Paulo Rangel. São apoiantes de Paulo Rangel, como foram apoiantes anteriormente de outro candidato que se apresentasse contra Rui Rio. Isto é assim Mas olha que não sei, ó primeiro Paulo. minuto. Olha que eu desde acho o que há tempo em pessoas que vão foram buscar votar. Santana Lopes. Eu acho que há Claro, pessoas que vão votar em mas- Rui Rio porque não claro. querem Paulo Rangel, não é porque querem Rui Rio. Admito que sim, admito Isso há. que haja. E Mas não, eu tenho- e não, e eu- não pelas mas melhores razões. E não ainda pelas assim, melhores razões. Certo, mas ainda assim estamos a falar de meia dúzia de pessoas. Imagina, meia dúzia num Isso já não sei. universo de coisas. Não estamos a Isso não sei falar medir. de muita gente. O grosso dos apoiantes são pessoas que estão desde o primeiro minuto e vê-se, Rui Rio nunca ganhou uma eleição com uma grande distância, nem nunca ganhará uma eleição com grande distância, porque ele não tem propositadamente, porque ele acredita que deve fazer política assim, e isso é um grande handicap para ele acredita que é preferível antes quebrar que torcer, e portanto está sempre a comprar conflitos, acha que é possível viver politicamente disso e tirar proveito disso. E, portanto, ele tem os seus eleitores mobilizados. Rangel precisa, ou os apoiantes de Rangel, precisam de mobilizar os eleitores para votarem em Paulo Rangel, porque uma parte muito significativa deles pode não ir votar, porque votar contra alguém nunca é a melhor das razões. Tu achas que o líder que sair destas diretas do PSD, de alguma forma, o resultado desta eleição, esse líder mudará a campanha das legislativas? Sim, não tenho dúvida que se a campanha, se for Paulo Rangel, a campanha será completamente diferente, será mais aguerrida, terá uma força muito grande no terreno. Se for Rui Rio, será aquele estilo dele, portanto, a mesma campanha que já vimos. É muito diferente ter um PSD, mesmo faltando apenas 2 meses. Eu acho que aí há claramente um handicap para o PSD se mudar de líder mas em qualquer circunstância. Era preciso mais tempo para um PSD liderado por Paulo Rangel se afirmar. As pessoas perceberem exatamente o que é diferente. Porque ser diferente apenas pelo estilo, ser diferente apenas porque se é melhor, e os portugueses conhecem, porque Paulo Rangel foi 3 vezes candidato ao Parlamento Europeu, ganhou a primeira, perdeu as 2 seguintes, mas sabem quem ele é, sabem como ele funciona, sabem que ele é bom, e nisso ele é bom. De repente nós vamos ouvir falar muito de Paulo Rangel durante a campanha, porque isso ele sabe fazer muito bem, mas é preciso gerar confiança no eleitorado, e aí julgo que o tempo jogará contra o PSD de Paulo Rangel, caso seja ele a ganhar as eleições e seja ele o candidato a primeiro-ministro. Rita, sigo contigo. Tu achas que muda? E gostava-te de acrescentar uma outra pergunta, mas deixo para seguir.
Sim, eu agora, para pegar nisso que o Paulo Baldaia estava a dizer, eu não sei se as pessoas conhecem-se tão bem Paulo Rangel, apesar de ele ter sido 3 vezes candidato ao Parlamento Europeu. As pessoas, no geral, não as pessoas mais próximas da política, eu não sei se conhecem assim tão bem, e precisamente isso que o Paulo Baldaia estava a dizer, ele não terá muito tempo para. Como é que é aquela expressão? Só há uma oportunidade para se. Uma Como é que é? primeira Uma primeira oportunidade. oportunidade para se causar uma boa primeira impressão? Eu não sei. Não há uma segunda não, oportunidade isso. para se causar uma Isso. primeira boa impressão. Exatamente, pronto. E, portanto, a única coisa que ele vai conseguir fazer é causar uma primeira impressão. E é bom que seja boa. E eu não sei se a primeira impressão dele é exatamente boa. Portanto, ele precisa de tempo, de facto. E, portanto, talvez aí seja difícil, de facto difícil este calendário para ele. Pois era Muito isso que eu te ia difícil. Agora, a perguntar. campanha. É porque, na verdade, a história, a história da política portuguesa mostra que não houve nenhum candidato a primeiro-ministro com tão pouco tempo como Paulo Rangel teria, se Pois. for eleito no domingo, no sábado, que conseguisse chegar imediatamente a primeiro-ministro. O melhor que conseguiu foi Cavaco Silva, que teve, apesar de tudo, 5 meses. Pois, vai ser mesmo. E já tinha E sido já tinha Ministro das sido Ministro Finanças. das Finanças, sim. Vai ser de facto muito, muito difícil. E agora aí depois vem outra questão, que é, depende do resultado que Paulo Rangel tiver, isto se for eleito agora no sábado e se for depois às legislativas, se tiver um resultado pior do que o de Rui Rio em 2019, mas isso parece-me bastante impossível de acontecer, mas Se ele- se tiver um resultado assim abaixo dos 28% ou nos 28%, será uma catástrofe, digo eu, e não sei se ele se aguentará no partido e se não lhe vão pedir também a cabeça. De resto, se tiver um resultado acima dos 30%, será. Possivelmente ganhará esse tempo que precisa, e resta depois saber como é que será, quem é que nos governa e o que é que se segue É o Vítor nos anos que seguintes. vai fechar isto, mas Rita, falaste de Paulo Rangel, mas já agora fala de Rui Rio. Ele é a segunda eleição legislativa que ele vai disputar, já disputou várias coisas pelo meio, nenhum líder do PSD resistiu tanto, mas também é verdade que será difícil a Rui Rio resistir na liderança se chegar às eleições e perder, mesmo que ele diga que a estratégia dele será. Aliás, já há vários argumentos, não é? Mas que a estratégia é de falar com o PS porque é preciso segurar um governo. Exatamente, essa é outra incógnita. Será muito difícil resistir. Ele já resistiu, já é, como dizias, é o líder no PSD que está na oposição há mais tempo, tem esse recorde, portanto será muito difícil manter-se no partido por muito mais tempo se não ganhar estas eleições, mesmo que ele diga que quer fazer esses entendimentos com o PS, e nesse caso poderá fazê-lo, mas depois disso não terá muito mais condições para continuar na liderança do PSD, depois de já ter ido a legislativas e ter perdido, já ter ido a autárquicas e, embora tenha tido um bom resultado, não tenha ganho, portanto não terá muito mais oportunidades. Vamos ver. Ele diz, recentemente na Madeira, dizia que votar em Paulo Rangel é fazer o PSD perder esta oportunidade que está tão próxima de chegar lá. Não sei se Olhando ele para as sondagens se não ele parece tão conseguirá. próxima assim. Exatamente. Vítor Matos, faltas tu. Não, nós temos aqui agora uma circunstância que o papel de Rui Rio eu diria que é mais difícil do que o de Paulo Rangel. Ou seja, Rui Rio, se for eleito e se não tiver um resultado extraordinário nestas eleições, vai fazer o quê? Ele também anda a zigue-zaguear nisto, quer dizer, diz que se perder a eleição a última vez vai-se embora. Mas depois já veio dizer o contrário, que vai fazer acordos e que vai ficar, não sei, 2 anos. Quer dizer, não se percebe bem o que é que ele está a pensar em cada. Ele diz que tem 2 garrafas de champanhe preparadas, uma na sede e uma em casa. Essa não esperava, mas é boa. É uma para se perder e outra para se ganhar. Exato. É isso. A de casa é para se perder. A casa comprou a mulher, Vítor Matos, que comprou a mulher. Exatamente. Eu percebi, assim, Resta saber quem é que comprou a garrafa de champanhe que está na sede. Exato. Então a mulher do Rui Rio vai votar em Paulo Rangel. Não é? Paulo Rangel tem. Quer dizer, nós na verdade não sabemos o que é que Paulo Rangel vale nas sondagens. Nós ainda nunca vimos nenhuma sondagem em que ponha como alternativa qual seria o resultado do PSD se fosse o Rui Rio e qual seria o resultado do PSD em quem é que votava se fosse Paulo Rangel. E havemos descobrir isso. E talvez nesse dia, não sei se temos ou não uma surpresa. Porque se Paulo Rangel ficar abaixo de Rui Rio nessa percepção de voto, significa que Paulo já tem muito trabalho para fazer-se ganhar o PSD em apenas 2 meses.
É claro que estas percepções mudam. Por exemplo, temos o caso de Carlos Moedas, em que nós, as sondagens, nunca tivemos a percepção do que Sim. poderia acontecer, não é? E Paulo Rangel tem que criar Há um essa, problema que as sondagens não enfim, medem, que é a mobilização. ou não do voto, exatamente. Foi o que aconteceu em Lisboa, mas em todo caso, se as eleições fossem muito polarizadas, hum, isso muito provavelmente serão mais participadas do que se não forem, como aconteceu em Lisboa, porque muito eleitorado achava que. Aliás, acho que o PS foi prejudicado pelas sondagens que lhe davam a vitória, portanto, acho que isso desmobilizou Desmobilizou. muito eleitorado. Agora, se Paulo Rangel tiver um resultado na linha ou abaixo do Rui Rio, eh, eu francamente não sei o que é que ele fará, mas de certeza não ficará numa posição confortável, sendo que o partido normalmente costuma ser condescendente com os resultados dos líderes que acabaram de chegar. O caso de Uhum. João Barroso, Uhum. que recebeu o partido nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa em 98, 99, mas neste caso Rangel é diferente. Ele está lá porque quis, porque se bateu Uhum. por isso e, portanto, tem um nível de responsabilidade para ter um resultado diferente do que teve Durão Barroso nessa época. Muito bem. Vamos agora para aquele momento que nós costumamos resumir com o QNNSDC, o que não nos sai da cabeça. Ora, vamos lá saber o que não vos sai da cabeça. Paulo Baldeia, começo por ti. Bem, a mim o que não me sai da cabeça é o mascarado, e passo a explicar. É que nós vivemos num século em que não houve sequer um dia sem guerra, um século que é de radicalismos, mas, sobretudo, o que está a marcar este século, que já leva 21 anos, quase a fechar os 21 anos, são as infecções, os vírus respiratórios. Nós tivemos muitos desde o início do século, o SARS, o ébola, a febre zika na América Latina, mas este é que está, e a gripe sempre, não é? A gripe sempre connosco, e este já leva quase 2 anos e que ameaça ficar, a viver connosco, e isto faz-me pensar que, como a melhor arma é a vacina, mas ela não é 100% eficaz, e a outra melhor arma são as máscaras, é esse mascarado que sou eu próprio, que estou sempre a ver-me de máscara, sempre à procura dela no bolso, já me habituei, e parece-me que vou passar este inverno com máscaras no bolso para utilizar sempre que elas forem necessárias. Obrigado, Paulo. Vítor Matos, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça as declarações hoje da Ministra da Saúde no Parlamento, em que diz que não basta contratar profissionais de saúde. É preciso, para resolver o problema do SNS, e cito, seria preciso apostar na contratação de profissionais mais resilientes e conscientes de que não é fácil desempenharem as suas funções no SNS. Ora, isto é uma coisa que uma Ministra da Saúde não pode dizer dos profissionais do SNS, sobretudo tendo em conta o esforço que lhes foi exigido nos últimos 2 anos, para além do esforço que lhes é exigido em permanência. Porquê? Porque a Ministra diz que é impossível cumprir o limite máximo anual do trabalho extraordinário, que no SNS é de 150 horas. Se estamos quer dizer, temos a seguir, a pandemia destapou uma série de problemas e, só para resumir, tivemos as demissões e as ameaças de demissões do Hospital de Setúbal, de Vila Franca, Braga, Santa Maria, e agora temos a Ministra a dizer que os profissionais não são resilientes, quando isto está tudo com o preço por arames. Eu acho que talvez tenhamos a ter uma Ministra da Saúde demasiado resiliente nos argumentos e menos resiliente na solução dos problemas. A mim não me sai da cabeça o julgamento de Kyle Rittenhouse, o adolescente que atirou e matou 2 homens, deixando o outro ferido em Canossa.
Na última sexta-feira, o júri norte-americano declarou Kyle inocente, com base num artigo da Constituição dos Estados Unidos que garante direito de legítima defesa aos cidadãos, com base na legislação americana também, que permite aos americanos um acesso quase livre a armas de defesa pessoal. O que me choca, na verdade, não é a decisão do júri. Não é tanto a decisão, melhor dizendo, porque durante o julgamento percebe-se que 2 dos atingidos pelo jovem americano tinham também eles armas na mão. O que me choca verdadeiramente, lendo a imprensa americana e ouvindo o que eu vi no podcast extraordinário do New York Times, é a naturalidade com que nos Estados Unidos o direito a ter armas de defesa já é interiorizado como um direito absoluto. É que Kyle Rittenhouse, como 2 das 3 vítimas que fez, não tinham as armas em casa. Eles levaram-nas para uma manifestação que já se previa muito quente, porque era precisamente sobre a morte de um negro às mãos da polícia. A tudo isto somou-se, depois do veredito, um chocante debate inflamado pela direita de verdadeira glorificação da violência. Um debate que ainda é feito maioritariamente por gangsters que habitam nas redes sociais, mas que, na verdade, já é incentivado por muitos líderes políticos na América. Lembrem-se do que dizia um veterano no triste dia 6 de janeiro de 2021. Afinal, quando é que podemos usar as armas? Quantas eleições vão ter de ser roubadas até que tenhamos de matar esta gente? Como dizia Christian Vanderbroek na fantástica newsletter Bulwark, que eu vos recomendo, eles não o amam porque ele se defendeu. Eles amam-no porque ele matou os seus inimigos políticos. Afinal, para onde é que vai esta América? Eu, David, essa era o meu primeiro, não me sai da cabeça antes de depois de ter sido chocado por este. E isso acho que é um. Eu tenho acompanhado isso, ouvi esse podcast, recomendo as pessoas irem ver o The Daily do New York Times. São dois podcasts, 2 dias diferentes, extraordinários, e é absolutamente chocante e não me passa pela cabeça de ninguém, de nós aqui na Europa, em Portugal, ir para uma manifestação com uma arma à vista Alegando legítima defesa. não, e esperar que isto é como o princípio de incerteza. Tu, quando dás sobre uma determinada realidade, essa realidade já não é a mesma. Ou seja, tu quando chegas com uma arma a uma manifestação, não estás à espera que as pessoas reajam contigo como se tu não tivesses nenhuma arma. A descrição do julgamento é extraordinária desse ponto de vista. E isso é impressionante, quer dizer, e foi ilibado. E isso é chocante. Inacreditável. Rita, and now for something new. Pronto, agora exatamente, para mudar aqui o registro. O que não me sai da cabeça é a entrevista do ex-banqueiro João Rendeiro que deu à CNN. Agora aproveito para dar as boas-vindas à CNN Portugal e toda a sorte a este novo canal de televisão. Mas a entrevista, bom, não vou fazer mais, nem me arrisco a fazer nada parecido ao que já fez a Joana Marques no Extremamente Desagradável, mas é isto tudo. Caramba, Aquilo parecia uma andota. A entrevista parecia de facto uma andota e nem sequer sei por onde começar, desde as pistas que foi deixando sobre onde é que estava, que não está em Belize, não está na Costa Rica, mas tem sol, tem praia, parecia assim um jogo do quem é quem, de afinal onde é que está. Não dizia se era bom dia, não dizia se era boa noite, não sabíamos qual era o fuso horário. Toda uma alucinação, passando depois pela questão da mulher, Maria, que não quis fugir com ele para ficar com as 3 cadelinhas que ama mais do que ele próprio, e as cadelinhas chamavam-se Joana, Clara e Boneca. Enfim, eu não sei se querem que eu continue, desde ele falar do facto de ser o poderoso fraco, porque leva uma vida normal, vive bem com 5.000 euros por mês, até vive bem só com os rendimentos do trabalho. E comparado com o Ricardo Salgado, diz ele, ou pelo não menos fez do nada nosso de trabalho. mal. Enfim, pronto. Por aí fora. Isto para culminar na ideia que deixou na entrevista de que foi o seu advogado que o aconselhou a fugir à justiça. Portanto, o retrato que ficamos enfim, de tanta coisa, nomeadamente da justiça em Portugal, não é bonito. De facto, não é bonito. Obrigado, Rita. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e do João Martins, a quem agradeço a paciência e entrega, e com a ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem também agradeço o esforço e brilhantismo. Fecho anunciando-lhe que regressamos no fim de semana com uma edição especial que gravaremos depois de sabermos quem ganhou as eleições diretas. Uma coisa é certa, seja Rui Rio ou Paulo Rangel, I got my mind set on you.
got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Até já e bom resto de semana.